Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresentação da Virgem Maria, Mãe do Senhor, no templo. Aquilo que hoje fazemos na Igreja Ortodoxa nada mais é do que uma continuação. Quando nós apresentamos as crianças diante do altar, consagrando-as a Deus, era a mesma coisa que faziam os antigos antes da vinda de Cristo, os judeus no Templo de Jerusalém. Eles apresentavam as crianças para que elas fossem consagradas, ou seja, a Deus Todo-Poderoso, que Ele tomasse posse delas. Assim os pais as davam a Deus para que Ele as dispusesse como achasse melhor. E é isso que hoje celebramos. E no Evangelho, a Igreja nos propõe algum discernimento sobre isso. Feliz o ventre que te trouxe, disse alguém quando Jesus estava na casa de Marta e Maria. E quando ele sai, alguém diz, exaltando sua mãe, diz: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E aí o cristão se pergunta: nossa, que maravilha! Está falando da Virgem. Mas e a resposta de Nosso Senhor? A resposta do Cristo não parece vir de acordo com aquilo que devemos pensar. Porque ele diz imediatamente, ele poderia dizer: ah, sim, minha mãe, a Virgem Maria, ou Maria, minha mãe, graças a Deus que ela foi a escolhida. Ele não diz isso. E nós vamos entender o porquê ele não diz isso. O que ele diz? E Jesus respondeu: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta é Maria. Ela não é a felizarda só porque trouxe o Filho de Deus. E sim, porque antes de trazer o Filho de Deus em seu seio, ela ouviu a palavra de Deus e a praticou, senão ela não podia ter sido eleita, ela não podia ser a escolhida. Então, primeiro o que vem? Qual é a proeminência aí? Escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. A consequência foi, ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Pensam que não é o mesmo conosco? Os santos foram canonizados, escolhidos por Deus para serem santos. Eles se fizeram santos, sabe como? Ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Ninguém chega à santidade só por ouvir. Alguém chega à santidade quando ouve e pratica e coloca ela na sua vida. Senão nada adianta. Somos só blá blá blá, sem sentido. E aí o fato é que Maria ouviu a palavra de Deus, aceitou a palavra de Deus quando o anjo lhe propôs: faça-se em mim segundo a tua vontade. E só aí a manifestação do Deus poderoso a fez mãe, milagrosamente, não antes. E vários trechos vamos encontrar
que Maria, diz o Evangelho, guardava todas estas coisas, estas palavras em seu coração. E isso é praticar a palavra de Deus. Isso é vivenciar a palavra de Deus. E aí? Como nós vamos nos colocar? Lembram-se daquele homem justo que veio atrás do Senhor e lhe disse: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Ele disse: vai e segue os mandamentos. Esse é o primeiro grau. Jesus estava dizendo a este jovem que ele deveria fazer o básico. E qual é o básico? O básico são os mandamentos de Deus. Você quer ser justo? Quer ser santo? Sem fazer o básico? Poupe-me. Isso é história para rir. Sem o básico, nem dá para começar a subir o degrau. Então, ele diz a este homem: vai, segue os mandamentos e terás a vida eterna. Ele diz: não, mas eu já sigo os mandamentos. Ou seja, ele queria mais, porque achava-se no direito de poder mais. Como todos nós nos achamos no direito de poder mais, antes de sequer seguir o básico. E aí o que Jesus lhe diz a este homem, aí é um outro grau. Ah, isso estás fazendo? Muito bom. Queres mais? Vai, vende tudo o que tem e vem me segue. Ou seja, é o grau de um desprendimento total a Deus. Você não vai ter mais nada, não vai fazer mais nada, só vai me seguir. Vai cumprir os meus mandamentos e a minha palavra 100% integralmente. Consegue? Esse é um outro grau. É o grau que Maria conseguiu chegar. O grau do desprendimento. Aquele grau que o anjo lhe diz: olha, você vai ser mãe. Tá bom? Aceito. Como aceita? Sem marido? Ela não pensa duas vezes. Por quê? Porque ela está num grau de desprendimento humano superior ao que nós estamos. Pensando nisso, naquilo, é isso, por isso, quem vai achar, o que vai achar, o que vão dizer, o que podem dizer. Ela se jogou nas mãos de Deus. E nós reclamamos porque estamos na primeira etapa ainda, tentando, não fazendo, tentando cumprir os mandamentos. E aquele homem sai de cabeça baixa porque era muito para ele. Mas nós nos achamos demais, achamos que podemos isso. E aí, eu lhes ponho a última questão. Marta e Maria. Quem na realidade são Marta e Maria? Nós. Cada um de nós, se não for Marta e Maria, não herdará o reino de Deus. Não poderá dizer que cumpriu a sua vontade e a sua palavra. Não existe Marta e Maria separadas.
Aquele que quer vivenciar, viver, aprender, concluir em si o reino de Deus e colocar em prática a sua palavra, vai ser Marta e Maria todos os dias de sua vida. Porque eu preciso fazer as coisas pelo bem do próximo e daqueles que estão ao meu redor. Essa é uma parcela. Mas eu posso deixar de estar aos pés de Cristo, olhando, vivenciando, ouvindo e seguindo os seus ensinamentos? Não, não posso. E também não posso ser só uma e deixar o meu irmão morrer de fome, sozinho, sem amparo. Nós devemos ser Marta e Maria diariamente e assim concluirmos a primeira etapa do nosso grau de mistificação perto de Cristo. Primeiro grau é aquele daquele jovem que foi até ele e disse: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Esse é o basic, o primeiro. E nós nos contentamos em sequer cumprir esse primeiro grau. E nos achamos capazes de seguir aqueles passos que eles, os santos, deram, que Maria em primeiro lugar deu, que os apóstolos deram, os mártires com o seu sangue deram. Deixemos de lado essa autoconfiança que temos em nós mesmos e saibamos que sem conseguir o primeiro passo, nunca chegaremos a este grau que Maria chegou na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.